empatando com Filipe Araújo em termos de campeonato. Numa altura em que as provas da terra vão marcar a segunda fase do Nacional, tudo vai começar do zero. O Clube Artisport, que ao longo do seu historial se celebrizou pelas provas organizadas na região de Sintra, como o Rally das Camélias e do Sintrense ou Rampa da Pena, transferiu-se desta feita para terras alentejanas, onde levou a efeito o Rally Vila de Serpa Camélias, integrado no Nacional Iniciados de Rallys. Uma prova com cerca de 54 km de classificativas em asfalto que marcou a viragem deste Nacional para os rallies de terra que vão seguir-se. E Filipe Pinto, em Renault Clio, aproveitou da melhor forma as características do seu carro para vencer e empatar em termos pontuais com Filipe Araújo, voltando tudo ao princípio em termos de campeonato. Filipe Pinto não quis deixar escapar a oportunidade de vencer na última prova de asfalto. Um piso aparentemente mais favorável ao seu pequeno Renault Clio e bateu o seu adversário direto, Filipe Araújo. Todavia, Filipe Araújo bem cedo demonstrou a sua intenção de assumir a liderança da competição. Partiu ao ataque e venceu as duas primeiras classificativas. Mas um problema na direção assistida do seu Peugeot 309 GTI, que se agravou ao longo do dia, não lhe permitiu melhor que o segundo lugar da geral. Do mesmo modo, José Patrício, também em Renault Clio, tentou aproveitar o melhor comportamento do carro em asfalto, chegando ao final da primeira secção em terceiro da geral, mas veio a ceder 2 lugares no final do rally para os pilotos dos pequenos Micra do troféu, Pedro Silva e Miguel Paião. Merece ainda referência às participações de Arlindo Quintas em Renault Clio Williams, quinto classificado no final do rally, e Carlos Almeida, que levou o seu Volkswagen Golf GTI até ao 7º posto. Sem dúvida que a luta entre os pilotos do troféu Nissan Micra foi mais uma vez um dos motivos de maior interesse nesta prova do Nacional de Rallys iniciados. E Pedro Dias, que até esta prova alentejana era o comandante do Nacional, não deixou os seus créditos por mãos alheias, cotando-se ao longo de todo o rally como um dos mais rápidos pilotos, até terminar na terceira posição da geral. Mas a vantagem de Dias sobre o seu concorrente direto neste troféu foi de apenas 2 segundos, conquistados arduamente a Miguel Paião, um piloto de Aveiro que se fez acompanhar nesta prova por Paulo Silvarinha, o seu diretor de equipa, e fez jus à sua condição de um dos favoritos neste troféu. Outros pilotos que continuam a destacar-se nos pequenos Micra são, sem dúvida, Pedro Barbosa, o terceiro no troféu e 8º da geral, e Luís Muniz, que não querendo atrasar-se, terminou na posição seguinte. No final deste rally Vila de Serpa Camélias, Filipe Pinto e Filipe Araújo comandam o Nacional em igualdade de pontos, e Pedro Silva comanda o troféu Nissan Micra com 1 ponto de vantagem sobre Miguel Paião e 6 sobre Pedro Barbosa. O Rally de Góis é a próxima prova que integra este campeonato de iniciados e realiza-se nos próximos dias 10 e 11 de outubro. No Rally Vila de Serpa Camélias, cumpriu-se também mais uma jornada do Nacional de Clássicos. E o vencedor foi Fernando Silva num Porsche 911 RS, um carro que acumulou problemas mecânicos, mas que mesmo assim foi mais do que suficiente para bater a armada de Ford Escort presentes neste rally. Sem se pretender retirar o mérito à vitória alcançada por Fernando Silva com o seu Porsche 911 RS, não se pode deixar de referir que esta jornada do Nacional de Clássicos de Rallys é bem o espelho da má estruturação do calendário desportivo nacional, que ao prever a realização de provas com apenas uma semana de intervalo, não permite a alguns pilotos refazerem as mecânicas dos seus carros para participarem nas melhores condições. Assim não será de estranhar que, por exemplo, os 3º e 4º classificados deste campeonato, Rui Azevedo e Francisco Coceiro, tenham estado ausentes da prova organizada pelo Artisport. Especial destaque para a ausência de Rui Azevedo, vencedor do último rally em Faf, que retirou à partida algum do interesse competitivo a esta prova e permitiu, sobretudo, a Fernando Silva um domínio tal que, apesar do seu Porsche vir a trabalhar com menos um cilindro desde a primeira secção, conseguiu mesmo assim terminar a mais de 1 minuto do segundo classificado, Serafim Martins, em Ford Escort. Apesar desta classificação, Serafim Martins não esteve também ele isento de problemas, já que o motor do seu Ford Escort falhava nos altos regimes, o que o obrigou a fazer uma prova a meio gás. De problemas se queixaram de um modo ou de outro todos os pilotos destas preciosidades, e Vítor Torres não foi uma exceção. O piloto de Loures entrou na prova ao ataque, disposto a defender a sua segunda posição no campeonato, mas acabou penalizado após problemas sentidos com o escape do seu Escort. Aproveitando-se dos percalços dos seus opositores, José Pedrosa, outro piloto em Escort, agarrou a 3ª posição. Pelo caminho, teve de agarrar ainda ao alternador do seu carro, que teimava em não querer chegar a Serpa. João Abrantes classificou-se a seguir a armada Escort e do seu Alfa Romeo GT, apenas se queixou dos intercomunicadores. Neste campeonato nacional de clássicos rallies, Fernando Silva comanda com 172 pontos, seguido de Vítor Torres com 114 e Rui Azevedo com 99. A próxima prova deste campeonato integra-se no Rally do Sol Verde e disputa-se no próximo fim de semana.
A dupla Filipe Pinto-Paulo Babo venceu o Rally de Serpa, prova que pontuou para o Nacional de Iniciados, mas os pequenos Nissan Micra do troféu Telecel fizeram as despesas da prova ao chegarem todos ao fim e ao conquistarem o terceiro e quarto lugares da geral. Pinto Araújo e Micra Limitada, a sociedade responsável pela boa gestão do Nacional de Rallys para Iniciados. E uma vez mais, agora em terras do Alentejo, os Filipes e os miúdos dos carros nipónicos foram de novo os protagonistas. Saíram da Vila de Serpa à procura de camélias e fizeram de forma rápida e espetacular. Filipe Araújo assumiu o comando ao volante do Peugeot 309 GTI logo na primeira classificativa, ganhando 2 segundos ao seu grande rival Filipe Pinto no Renault Clio Williams de Grupo N. Uma luta durante todo o rally e que se estendeu aos lugares imediatos, com os terceiro e sexto a terminarem separados por apenas 6 segundos. Filipe Araújo passou por Serpa para assinalar o final da primeira secção com um magro segundo de vantagem sobre Filipe Pinto. Já distante daqueles, a 29 segundos, estavam José Patrício num Renault Clio Williams, mas pressionado de muito perto pela guerra dos melhores do troféu Micra Telecel, Pedro Dias da Silva e Miguel Paião. Para a ascensão dos Micra, muito contribuíram os problemas na caixa de velocidades do Golf GTI de Carlos Almeida e o desatino matinal de Arlindo Quintas. Mas, para a história desta quarta etapa do Nacional de Iniciados Rallys, fica a emoção proporcionada pelos 2 primeiros e pelos 2 melhores Nissan. A Filipe Araújo, depois dos problemas com a direção assistida do seu Peugeot, deixou mais folgado Filipe Pinto, que veio a ganhar com 13 segundos de vantagem. O terceiro lugar acabou na posse de Pedro Dias da Silva por 2 segundos sobre Miguel Paião, noutro Nissan Micra, 4 sobre Arlindo Quintas, num Renault Clio, e 6 sobre o outro Clio Williams de José Patrício. A 7ª posição deste Rally Vila de Serpa Camélias foi alcançada pelo Volkswagen Golf de Carlos Almeida, com o mesmo tempo de Pedro Barbosa no Micra. Luís Muniz, noutro Nissan do troféu Micra Telecel, foi nono da geral, a apenas 3 segundos de Carlos Almeida e Pedro Barbosa. O 10º classificado foi Hélder Pereira, num Renault Clio Williams. Após a quarta prova, a classificação oficiosa do Nacional de Rallys Iniciação é comandada por Filipe Pinto e Filipe Araújo com 44 pontos, enquanto o troféu Nissan Micra Telecel mantém Pedro Dias da Silva na liderança com 36 pontos, mais um que Miguel Paião. Serviu também Serpa de base para mais uma prova do Nacional de Clássicos Rallys. Fernando Silva, apesar de alguns problemas no Porsche 911 RS, acabou por triunfar com mais de 1 minuto de vantagem sobre o Ford-Score RS de Serafim Martins e mais de 2 minutos sobre José Pedroso, noutro Ford-Score RS. O campeonato é liderado por Fernando Silva com 58 pontos de vantagem sobre Vítor Torres e 73 sobre Rui Azevedo, o 5º classificado no Rally Vila de Serpa. Já com o campeão assegurado disputou